Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Na edição de ontem aqui do Pan News, nós recebemos o prefeito Ulisses Maia e o assunto foi preço dos combustíveis que são praticados aqui em Maringá. O prefeito disse que recebeu um ofício do sindicato que representa os revendedores de combustíveis do Paraná e, segundo o prefeito, ele se sentiu ameaçado pela entidade. E aqui na Jovem Pan ele reafirmou que o que aparenta aqui em Maringá é realmente existir um cartel. O advogado que representa os postos de combustíveis aqui de Maringá, o Dr. Antônio Fidelis, entrou em contato com a nossa redação e disse que os postos de Maringá também são vítimas. Agora nós vamos acompanhar a fala do advogado dos postos de combustíveis aqui de Maringá, que é o Dr. Antônio Fidelis. Bom dia, Paulo e ouvintes da Jovem Pan de Maringá. Existem no Brasil 155 distribuidores de combustíveis e 65% aproximadamente estão na mão da BR e da Shell da Ipiranga. Existe um oligopólio, que está abrange a rede de postos de combustível em todo o Brasil. 35% desses postos estão na mão de pequenas distribuidoras, que são 152 pequenas distribuidoras existentes no Brasil. O produto que elas vendem, que as grandes distribuidoras vendem, é o mesmo. O combustível é uma commodity, são produtos homogêneos sem qualquer diferença de qualidade física ou química, porque é determinado pela ANP, a ANP que determina a qualidade dos produtos. A culpa pelo um dos maiores preços de combustível de Maringá é única e exclusivamente das grandes distribuidoras, pois para cada cidade elas têm uma política de preço. Basta ver, por exemplo, que no dia 11/6/2019, a Ipiranga vendeu a gasolina para um posto de sua rede de Maringá a 4,085 e esse posto vendeu na bomba a 4,59. Ou seja, esse posto trabalhou com uma margem bruta de 11% e suas despesas giraram por volta de 10%, que é normal, qualquer contador sabe disso. O posto de combustível ele tem um custo operacional de aproximadamente 10%. Ou seja, o posto ganhou 4 centavos por litro. 4 centavos por litro, enquanto que a distribuidora teve um lucro muito maior do que o posto. No mesmo dia 11/6, essa mesma companhia vendeu em Londrina a mesma gasolina a 3,98. Ou seja, 10 centavos por litro mais barato. Portanto, como você vê, a culpa pelos preços elevados em Maringá não é dos postos. Basicamente, a culpa são das distribuidoras, que têm um contrato de compra e venda mercantil por adesão, e nesse contrato de compra e venda mercantil por adesão, elas que determinam o preço que o posto deve comprar o produto. Não há barganha nenhuma de preço, não existe concorrência. A concorrência é porque são oligopolizados por 3 grandes distribuidoras que determinam o preço que o posto deve comprar. Então o posto não tem negociação, não negocia. E não existe no mundo civilizado, num país neocapitalista igual ao Brasil também, uma distribuidora de petróleo que vende no atacado tenha um lucro maior do que o que vende no consumo, o consumidor, que seria o posto de gasolina. Nós entendemos que tanto a coletividade como a imprensa, o MP, o PROCON, devem direcionar suas baterias contra as grandes distribuidoras e não contra os postos. Os postos são vítimas, tão vítimas quanto a coletividade de Maringá, ok? É por aí que a coisa, basicamente seria isso. O tempo nosso é curto para discutir esse assunto. Os postos não têm nenhuma culpa sobre o preço elevado que se pratica em Maringá. E sim, quem tem a culpa são as grandes distribuidoras que detêm 65% do mercado brasileiro e contêm um oligopólio. 7h42. Ângelo Rigon, essa história é velha, desde o Jardim do Éden, quando o próprio Deus pergunta pra Eva por que ela fez aquilo lá, ela diz, não foi por minha culpa não, foi ou pergunta pra ele, ele fala, foi a esposa que o senhor me deu, sempre tá culpando o outro. Será que nós estamos vivendo isso aí com relação aos combustíveis, ou tem um fundo de verdade nessa história? Porque me parece que ele fala com muita propriedade que no mesmo dia a mesma distribuidora vende aqui num preço e para uma cidade aqui próxima com outro preço. Eu não quero emitir juízo de valor, mesmo porque a informação que eu tenho não é quase igual a dele, que o lucro, a margem de lucro é de 12%, mas que há fatores. Agora, falar que só as distribuidoras grandes é que têm culpa, é uma coisa meio estranha, porque Maringá e região já tiveram distribuidoras pequenas, algumas delas já quebraram, e inclusive algumas delas envolveram-se em escândalos, inclusive dando dinheiro para político.
Temos um exemplo aqui de Cianorte, temos exemplo de Maringá. Então, as pequenas distribuidoras entram, digamos assim, para marginalidade por conta das grandes. É uma coisa que eu acho estranho. Nisso aí, eu acho que aquela sugestão que deu ontem para o prefeito aqui tem a ver. A gente tira as distribuidoras de Maringá, porque elas estão sediadas aqui. Vem de trem o combustível para cá. Então, que se mude as distribuidoras aqui para põe lá em Foz do Iguaçu e volta para cá, porque aqui é mais barato. Sinceramente, por mais explicação que o pessoal dê, não dá para entender se você tratar racionalmente. Não dá para entender. Eu não consigo entender. Agnaldo? O Paulo, que é o proprietário ali da rede de postos Canadá, Dubai, até acredita-se que o lucro dos postos a cada dia está indo mais para a loja de conveniência do que propriamente para a venda de combustíveis. Mas se os donos de postos eles reclamam, né, que é a distribuidora, então não sei, daqui a pouco não é compensatório ser dono de posto, ter posto. E em Maringá fecha um, mas abre dois, né? Então é um caso ou outro só que de posto fica fechado. Então também saia desse ramo. A distribuidora pode também, como disse o Ângelo, ter a sua maldade, mas não está só nela não, né? E por que os donos de postos, então de Maringá, que é uma quantidade grande, não entram num acordo, não brigam? Por que não vão reivindicar? Poxa, por que você vendeu o combustível mais caro aqui em Maringá e lá em outra cidade você vendeu mais barato? Por que não se reúne? Por que não discute? Por que não tem essa briga? Aí se você fica refém, então, da distribuidora, fecha o negócio e vai abre uma boate aí, uma zona. Não, podia abrir uma banca de revista, porque a comparação é como se posto de gasolina fosse banca de revista, de jornais e revistas. Só que banca de jornal e revista vive uma crise mundial por conta da digitalização. E o carro elétrico vem aí, né? Mas mesmo assim, não tem como comparar posto de gasolina com banca de revista. Agora, é o que me falaram ontem. Não, que posto não dá dinheiro e está todo mundo quebrando. Está todo mundo quebrando, mas só na Avenida Mandacaru abriram 3 postos agora nas últimas semanas. Então não dá, tem uma coisa errada. A não ser que também, entre os empresários, assim como nas distribuidoras, existam malandros que só trocam CNPJ.